Se você gosta de leituras impactantes e que te tragam informações aí históricas, relevantes, sobre momentos e eventos que aconteceram aí na humanidade, né, no Brasil ou no mundo, vai aí uma dica, uma sugestão de leitura para você. O livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Eu tive a oportunidade de, durante o curso de Direito, a conclusão do meu curso de Direito, em fazer o meu TCC, usando principalmente como referência esse livro dela, que fala sobre um evento que, infelizmente, apesar da magnitude, da proporção dele tão grandiosa, muitos brasileiros não conhecem esse evento histórico tão marcante na história de Minas Gerais, mas no Brasil, né, de um modo geral ali, em que você se depara com questões do cunho político, social, econômico, enfim, diversas questões aí que acabaram sendo trazidas a público depois de muitos anos, né? Então, durante muitos anos, esse Hospital Colônia, que funcionava em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, ele recebia pessoas que naquele momento, naquela ocasião, nos anos de 1900 e tantos ali, né, 1914, já se tinham relatos da falta de infraestrutura do hospital e de como o tratamento ali era bastante questionável, mas isso perdurou durante muitos e muitos anos. O quanto que o atendimento, o tratamento e o sentido da existência daquele hospital, ele se tornou absolutamente questionável, né? E na verdade a gente está falando aqui de um crime contra a humanidade, contra os direitos humanos, contra qualquer tipo de resquício de percepção de bem-estar do ser humano em razão da existência e do procedimento, os procedimentos, né, que eram adotados ali durante a internação dos pacientes nesse hospital, Hospital Colônia, em Barbacena. E aí ela relata no livro, né, ela começa a história do Hospital Barbacena, contextualizando o momento histórico que Minas Gerais vivia, em que Barbacena perdeu para Belo Horizonte ali a disputa por sediar a capital do estado, né? E aí ganhou como um prêmio de consolação a criação desse hospital, que num primeiro momento foi dito como ofertado, né, para a população como um excelente negócio, e que em pouco tempo foi se tornando ali, se revelando um belo de um presente grego, né? Tinha-se a oferta de empregos, então naquele momento, naquele período da história, o coronelismo ainda ele era muito forte ali na região, então tinha-se trocas de votos pela oferta de empregos ali, né? E salários que eram atrativos, né, para as pessoas ali da região, que muitas vezes não tinham uma mão de obra qualificada, não tinham ali o conhecimento necessário para ocuparem cargos que pudessem dar a elas retorno financeiro, um ganho financeiro interessante. Então, trabalhar no hospital acabava sendo uma possibilidade interessante, né, em razão das necessidades ali daquelas pessoas. O problema é que no longo da história ela vai narrando ali as atrocidades que eram cometidas, né, em que até mesmo desde o momento da internação, as pessoas que eram internadas ali, elas não passavam necessariamente por uma triagem adequada para tanto. Embora o nome da instituição remeta a esse aspecto da saúde, né, hospital, cuidado e tudo mais, a verdade é que se tinha pouquíssimos médicos e psiquiatras menos ainda, né? A ideia do hospital, embora fosse o cuidado com a saúde mental, não existia de fato profissionais qualificados para atender essa demanda da saúde mental das pessoas na época. E aí, diante do contexto histórico, do cenário ali político e o interesse escusos, né, dos envolvidos na criação do hospital e na forma de você trocar votos por empregos ali, diversas situações foram acontecendo, né? Então, as pessoas que muitas vezes elas passavam por uma consulta,
e recebiam ali um diagnóstico de internação, sequer tinham de fato recebido um atendimento adequado, uma entrevista adequada para se considerarem aptas a de fato estarem internadas num hospital psiquiátrico, né? E muitas vezes eram delegados que mandavam essas pessoas para lá, eram famílias que de repente não queriam lidar com uma situação considerada socialmente delicada na época, que mandavam os seus entes, seus familiares para lá. E aí o hospital acabou se tornando um local em que diversas pessoas, né, o termo que ela usa é indesejado social, indesejados sociais, ou seja, pessoas em que a sociedade não queria por perto, acabavam indo parar lá. E aí você tinha vítimas de estupro, mulheres que trabalhavam em casas de família e elas eram assediadas, estupradas, né, pelos seus patrões. E aí a família queria abafar aquilo, esconder aquilo e mandava então a sua filha para esse local. Pessoas que tinham problemas com bebida alcoólica e daí de repente se tornavam também um problema social ali no entorno, desempregados, enfim. Eram pessoas, muitas delas, que não tinham qualquer característica, não tinham qualquer laudo que justificasse a internação delas ali, mas que por estarem dentro desse critério de indesejado social acabava indo parar lá. E aí o tratamento mais desumano possível, né? A autora, ela relata, traz ali depoimentos reais de pessoas, de moradores, de funcionários, em que muitas vezes os moradores eles eram submetidos a situações extremas de tratamento de choque, de ficarem sem roupa, mesmo em dias frios, né? E alimentação extremamente precária, esgoto a céu aberto, passando ali no meio das pessoas que moravam ali, entre elas crianças, inclusive, que moraram ali no Hospital Colônia. E aí, dentro desse cenário, inúmeras pessoas adoeciam, é claro, né? Vinham a óbito. E aí você tinha um problema, né? O número de mortes dele era muito grande, que em determinado momento o hospital passou a dissolver os cadáveres no pátio do próprio hospital, para você ter ideia, assim, né? Do nível de absoluto absurdo que foi aquilo, né? Você imagina hoje, nos dias de hoje, você lidar com esse tipo de administração, né? Em um dito hospital, né? O que menos se espera de um ambiente hospitalar é essa forma hostil de tratamento em relação a outro ser humano, né? Um ser humano que precisa de cuidados, enfim. E aí, em muitos casos, eles vendiam também os cadáveres para estudo nas faculdades federais ali da região na época. E para que essas faculdades, né, nos cursos de medicina pudessem utilizar ali as peças que eles chamam, né, como objeto de estudo. Então, até nisso, durante muito tempo, acabou se tornando algo rentável pro hospital, porque tinha realmente um interesse político por trás, né, um total descaso com o bem-estar social, o bem-estar individual, enfim. Um livro muito chocante, uma leitura bem forte, mas de fato importante, né? Do ponto de vista de informação mesmo, né? Quando a gente sabe, conhece a nossa história, a gente tem a oportunidade de não repeti-la. E isso acaba sendo a principal justificativa, né? Para que a gente tenha interesse em leituras que são de fato relevantes e que de fato fazem sentido, que acrescentam no nosso conhecimento, no nosso dia a dia. E como hoje o direito ele é muito complexo, né? O direito ele realmente é muito complexo, porque a minha questão nesse TCC, quando eu estive escrevendo, né? Quando eu fiz meu TCC e usei esse livro como uma principal referência, foi na verdade para questionar sobre a medida de segurança no Brasil, né? A medida de segurança, ela é aquela alternativa à pena, né? A gente fala em medida de segurança quando a gente está falando
de um agente, uma pessoa, né, que cometeu um crime, mas ele era uma pessoa que tinha algum transtorno psiquiátrico. Então, uma pessoa no Brasil hoje que tem um transtorno psiquiátrico, que é laudado, que tem o reconhecimento ali de um médico, de um profissional, de que essa pessoa, ela não tem as suas faculdades mentais normais, ela não recebe uma pena pelo crime que ela comete, ela recebe a medida de segurança. São nomes diferentes, mas tem conceitos diferentes também. E aí a minha questão era, se não existe prisão perpétua no Brasil, não existe uma legislação que ampare a prisão perpétua, existe ali, no caso da medida de segurança, a justificativa de que o agente, ele deve ficar preso, recluso, né, da sociedade, até que a periculosidade dele cesse, né? Ou seja, enquanto ele oferecer riscos à sociedade, ele deve permanecer em reclusão. Contudo, em muitos casos, esse risco não diminui, porque muitas vezes ele está ligado, ele está diretamente relacionado ao grau da doença dele, da dificuldade psiquiátrica que ele enfrenta. Então, se não existe prisão perpétua, como que nesses casos você lida com essas situações, né? Em que o agente ele nunca vai se recuperar desse transtorno psiquiátrico dele, né? Como que você resolve esse imbróglio, né? E aí é uma discussão que, na verdade, ela perdura até hoje, talvez ela nunca tenha respostas, né? E aí, no direito, a gente aprende a lidar com isso, né? Com questões sem respostas. Porque, de fato, muitas vezes, o caso concreto, ele é muito diferente da teoria, né? Na teoria, você não admite uma pena em que o agente vai ficar a vida toda ali preso, recluso, né? Por outro lado, você tem um agente que ele não pode ser devolvido à sociedade sem que ele apresente um risco para essa sociedade. Enfim, é um debate que gera ali muita polêmica, justamente porque não se tem uma resposta tão simples, né? E muitas coisas no direito é exatamente isso, né? Na vida, no geral, a gente não tem respostas prontas para tudo, né? Essa é uma questão que levanta aí debates durante muitos anos, inclusive, né? Dos especialistas em saúde mental, em saúde pública, em segurança pública, no direito no geral. E a gente acaba tendo que lidar com isso, né? Com esse questionamento que muitas vezes não vai ser respondido realmente. É uma obra que realmente guarda aí valiosas informações, valiosos relatos sobre esse evento aí histórico, marcante, extremamente relevante, extremamente importante na história do nosso país, né? Quem de fato se beneficiou com tudo isso, quem de fato lucrou com esse crime absurdo que dizimou a vida de centenas de pessoas, né? Que simplesmente acabou com centenas de famílias, e como a sociedade perdeu com esse evento, né? Com essa situação aí toda desse hospital, e como ainda existem resquícios desse tipo de absurdo que podem ainda acontecer, né? E que trazem uma marca profunda na história do nosso país, na história da medicina, de um modo geral, do direito também, de um modo geral, justamente pela afronta a direitos tão básicos, né? Direitos tão fundamentais dessas pessoas que acabaram sendo totalmente desumanizadas ali, né? Isso, sem sombra de dúvidas, foi um crime contra a humanidade, né? E a partir do olhar de pessoas comuns, né? Como eu, você, uma jornalista, né? Excelente, brilhante como ela, que fez esse relato, né? Que transformou essa obra em conhecimento público de maneira tão didática, tão acessível. Realmente é um serviço para a sociedade muito importante, né? Porque traz aí à luz, traz a conhecimento público coisas que muitas vezes passam desapercebidas, ficam ali escondidas nos porões da história, né? E os porões da história, eles precisam ser remexidos constantemente para que os absurdos
que a gente enfrenta periodicamente não se repitam realmente, né? Então, fica aí a dica e a sugestão desse livro 10 de 10. E se assim como eu, você gosta desse tipo de leitura, desse tipo de conhecimento, certamente você vai gostar muito desse livro. E com certeza ele vai se tornar aí um top 3, né, de livros que vão mudar aí sua forma de ver as coisas, de ver a vida, de enxergar o ser humano e as instituições que se dizem responsáveis, né, pelo cuidado, pela saúde de outros seres humanos. E o livro traz diversos relatos de pessoas que moraram ali, que foram internadas ali, né, que trabalharam ali e tal. Então você tem diversas histórias sobre o ponto de vista dessas pessoas que sentiram na pele o que é viver num lugar como o Colônia, né, que você não tinha médicos, você não tinha tratamento básico de esgoto, né, o esgoto corria ali a céu aberto, higiene básica não existia, enfim, todo tipo de desrespeito, né, ao cuidado com o ser humano acontecia ali. Então, são relatos fortíssimos, absolutamente chocantes, marcantes, né? E que compõem a história desse hospital no Brasil, desse que foi considerado um dos casos mais emblemáticos aí, né, de afronta a direitos básicos, direitos humanos da história do nosso país, e de que quanto isso beneficiou alguns, né, em detrimento de outros, do bem-estar de outros, da saúde física, mental, emocional de outras pessoas. Então, é uma leitura que vale muito a pena e revela a forma obscura, né, como algumas coisas acontecem no longo da história. Enfim, vale muito a pena. Ele contribuiu muito para minha conclusão de curso, para o meu TCC, trouxe um conhecimento assim inimaginável, não fazia ideia de que isso tinha acontecido no Brasil e tão assim perto, né, da nossa sociedade atual. Se você pensar, né, tem relatos ali dos anos 70, 75, então talvez os avós, bisavós, né, de alguns tenham passado por esse hospital, tenham tido algum contato ali com essa realidade, enfim. O fato é que as histórias ali marcam muito, chocam muito, né, e elas merecem ser trazidas à luz, trazidas a conhecimento público, e revelam como nós estamos muito distantes ainda de nos tornarmos uma sociedade realmente justa, realmente fraterna, realmente apta, né, a tratar o ser humano com a dignidade que ele merece, né.